Olá pessoal, bom dia. Bem, dando prosseguimento aos nossos vídeos, assim, essa sequência de vídeos que eu venho postando na internet, né? Então hoje a gente prossegue, né? Tá certo? Então eu gostaria de começar este vídeo aqui dando alguma sugestão, assim, de leitura de livro, assim, né? Tá certo? Então, olha, uma das indicações minhas é aquele livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo Chico Xavier, né? E é do espírito André Luiz, tá certo? Então foi através deste livro aí que a gente começou a ter uma ideia de que ao redor da Terra, assim, há cidades espirituais, assim, né? Então o Nosso Lar é uma dessas colônias espirituais, assim, né? Tá certo? Então a sugestão que eu dou nesse sentido, no caso do Nosso Lar aí, é a pessoa primeiro ler o livro, para depois ver o filme. Muito bom mesmo, né? Tá certo? Então, tá certo? Então, foi a partir deste livro aí, do Nosso Lar, que eu, pelo menos, entre outras coisas, entre as outras informações que vem no conteúdo do livro, assim, passei a ter a ideia de que havia cidades, né, ao redor aqui do planeta Terra, né? Tá certo? Outro livro que eu indico também é o livro Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira. Tá certo? Então, eu estou dando indicação de dois livros assim, tá certo? E mais o filme, né? No caso do Nosso Lar, assim, eu recomendo ler primeiro o livro, né? E depois assistir o filme, tá certo? Então, veja, gente, o que acontece é o seguinte: o meu recado hoje seria basicamente o seguinte: você não deve esperar assim morrer alguém da sua família, né, acontecer uma tragédia na sua família, né, ou morrer alguém na família assim, para você começar a se espiritualizar, que é o costume da maioria das pessoas assim. Então, quando morre alguém da família aqui, né, porque quando isso acontece assim, isso termina abalando as estruturas interiores da gente, assim, né, tá certo? A sugestão que eu dou assim, né, seria essa: não espere acontecer isso para você se espiritualizar, né? Porque as pessoas vivem a vida material aqui assim, mas só vão assim, procurar algo nesse sentido quando acontece uma situação mais difícil em casa, assim, né? Então, uma das sugestões minhas é isso: comece a fazer isso agora que você está tranquilo, né? Tá certo? Então, olha, eu estou dando sugestões de livro, de filme, né? Tá certo? Por que isso? Quando acontecer de alguém na sua família morrer, ou acontecer algum problema mais sério com você assim, você já está relativamente preparado, tá certo? Porque totalmente preparado assim ninguém está, tá certo? Que eu já passei, já morreu pessoas, já desencarnou pessoas da minha família, né? Porque na verdade as pessoas não morrem, né? Elas desencarnam ou dessomam, né? Como é o linguajar técnico dos dias atuais, né? Tá certo? Então você vai estar mais preparado assim, né? Para poder superar essa situação, né? Tá certo? Então não espere acontecer uma situação dessa assim com você e com a sua família para você poder tomar essa iniciativa, né? Comece agora que você está bem, que você está tranquilo, né? Tá certo? Então, olha, tem coisas que acontecem, como isso, por exemplo, assim, alguém da família desencarnar, assim, seja em que situação que for, ou outras situações, por exemplo, a pessoa que vivencia muito a vida espiritual, assim, isso abala as estruturas espirituais nossas, assim, interiores nossas, assim, de uma maneira assim que só quem passa assim por essa situação entende, tá certo? Então você passa a ver as outras pessoas assim de uma maneira diferente, não tem como. Então muitas besteiras que a gente tem assim, se acabam tudo assim, né? Orgulho, muitas coisas assim, né? A gente passa a entender. Óbvio, a gente não vai expor tudo assim, né? Tá certo? Mas muitas besteiras acabam assim, né? Pelo menos foi o meu caso assim, porque a vida ela vai triturando a gente de uma tal maneira assim, e a gente vai se voltando para a vida espiritual, né? Então, você começa a pensar nas outras encarnações futuras, né? E, que nem eu disse assim, passa a ver as pessoas de uma outra maneira, assim, não tem como, né? São coisas que mexem lá no fundo da alma mesmo, assim, né? Tá certo? Então, quando você vai passando por essas experiências, perdendo familiares, e as coisas vão mudando, e você vai enxergando essas coisas assim, não tem como. A maneira da gente entender a vida assim é totalmente diferente, né? Tá certo? Então, olha,
E esse tipo de reflexão é uma ideia que é importante, assim, né? É uma coisa que tem a ver mesmo, assim, né? São coisas que têm a ver mesmo com a vida da gente, né? Porque nós estamos aqui temporariamente, aqui, né? Nesse aqui, ressomados, assim, ou reencarnados, né? Então veja, você já pensou assim, quando que você irá desencarnar, assim, ou seja, quando você vai morrer? Ou já pensou nessa possibilidade dos seus familiares, assim? Você pode imaginar assim, não, mas puxa, mas que pensamento negativo? Mas não é nada disso, é uma reflexão. Ó, essa reflexão ela precisa ser diária. Então aquela pessoa espiritualizada, isso é uma reflexão diária, 24 horas assim. Tá certo? Porque a gente não sabe se a gente vai dessomar hoje, amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui não sei quanto tempo. A gente não tem essa ideia assim, né? Não é muito comum a gente saber já isso de antemão. A gente às vezes tem uma noção e tal, né? Mas o dia, a hora certa, a gente não tem essa ideia, né? Então, ó, essa reflexão assim, de você, quando você irá desencarnar, ou quando os seus familiares, assim, ó, você estar sintonizado com essa possibilidade assim, é uma reflexão que precisa ser diária, assim. É que as pessoas vivem a vida assim e só vão pensar nisso quando acontece. É por isso que leva aquele choque, né? Tá certo? As pessoas, tem gente que não se recupera mais da vida, durante a vida, assim. Às vezes a pessoa dali para frente, quando morre alguém assim em casa, o impacto é tão grande que a pessoa não se recupera nunca mais, fica atrapalhando o resto da vida. Né? Às vezes vai viver 30, 40 anos mais para frente assim, e a pessoa perde o sentido das coisas assim tal, né? Fica completamente desorientado, né? Por isso que eu falo, se você se espiritualiza, se é uma coisa diária, se essa reflexão é diária assim, então você supera isso. A gente sente aquele choque, né? Isso é natural. Por mais espiritualizado que a pessoa seja, a pessoa sente a perda dos outros, ou as situações que a vida coloca assim, no nosso dia a dia, né? Tá certo? Tem muita gente assim que você nota que quando dessoma alguém, quando desencarna alguém da família da pessoa, fica aquele desespero, né? Então isso aí demonstra um completo despreparo assim, para essas situações assim, né? Tá certo? Também, olha, tem outra coisa também, assim, uma das coisas interessantes, assim, é que com o passar do tempo, assim, conforme a gente vai amadurecendo, assim, a gente não tem mais essa necessidade, assim, de impressionar os outros, assim, porque quando a gente é mais moço, são coisas que fazem parte da vida, né? Esse desejo de autoafirmação, da gente ocupar um lugar de destaque, assim, mas com o passar do tempo muitas coisas acontecem. Uma das coisas assim que eu estou citando agora assim, que a gente não tem mais necessidade de ficar impressionando os outros, assim, de criar aquele impacto, assim, né? Tá certo? Mesmo porque também, que nem eu falo assim, eu acho que muitas coisas têm que transcorrer de maneira natural. Eu particularmente conheço assim algumas pessoas que são muito evoluídas espiritualmente, mas às vezes a pessoa é muito evoluída espiritualmente, né? Não é muito comum, né? Mas às vezes a pessoa é muito evoluída espiritualmente assim, mas aquela pessoa não sabe. Pode ser até um serenão, por incrível que possa parecer. Serenão ou serenona assim, são aquele pessoal muito evoluído. São os mais evoluídos que tem aqui na Terra, né? Tá certo? Que são muito poucos, né? Mas eu já me deparei com algumas situações assim. Às vezes a pessoa é muito evoluída espiritualmente, mas não sabe da sua condição. Tá certo? No decorrer da vida, com certeza a pessoa vai descobrir, né? Mas muitas vezes a pessoa é mais nova, assim, é moça, ou moço novo, assim, e não sabe da sua própria situação. Mas depois a pessoa termina descobrindo, assim, né? Tá certo? Bom, eu acredito que por esse vídeo seria só isso mesmo, gente. Nos próximos vídeos a gente prossegue, então, né? Bom dia a todos.